Olá pessoal, eu sou a Lara Castro, esse é o canal 20 mil palavras e no vídeo de hoje eu vou voltar num assunto que eu não falo aqui no canal há muito tempo. Sabe o que é? Logística, isso mesmo. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo aqui explicando o que era logística para leigos, para quem ainda não tinha entrado na área, não tinha feito faculdade, estava ali no pré-vestibular tentando decidir o que ia estudar. E isso foi mais ou menos em 2015, 2016. Eu tinha me formado há 3, 4 anos e nunca mais eu toquei nesse assunto. Eu tentei fazer um ou dois vídeos depois respondendo perguntas, mas eu não entrei mais muito nesse tema aqui no canal e muitos de vocês até hoje me escrevem sobre esse assunto, né? Perguntando se eu ainda tô na área, o que aconteceu. Então, eu vim aqui para falar sobre esse assunto de novo e contar um pouco para vocês o que aconteceu com a minha vida. Bom, eu me formei em logística em 2012 e eu entrei na área desde 2010. O curso de logística na época, na maioria das faculdades, não sei muito bem como funciona hoje, porque já faz um bom tempo que eu me formei, mas até onde eu sei, o curso tem de 2 a 3 anos, é um curso tecnólogo. Não existia graduação na época, mas eu acho que hoje já existem alguns cursos assim. Então, bom, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio e eu fiz estágio até o final da faculdade. Então, eu entrei na área de logística em 2010 e terminei a faculdade em 2012, já com 2 anos de experiência. Porém, a minha experiência era muito superficial, porque apesar de ser um estágio de logística, eu estava mais voltada para a área comercial do que para a logística em si. E assim que eu terminei a faculdade, eu não consegui um emprego na área, então eu fui trabalhar na área financeira. Fiquei 7 meses em uma empresa sendo assistente de finanças, emitindo boletos e fazendo cobrança, faturas. E depois disso, eu consegui um emprego na área, mas eu não me acomodei nesses 7 meses em que eu estava na área financeira. Era uma empresa pequena, então ela não tinha um setor de logística onde eu pudesse, sei lá, transferir ali dentro da própria empresa, né, só mudar de cargo. Era uma empresa muito pequenininha, então não tinha como fazer isso. Eu fiquei dentro dessa empresa porque eu realmente precisava do dinheiro para me manter, mas eu não deixei de mandar currículo, sabe, tá sempre ali antenada buscando, e eu só queria uma oportunidade na área de logística, qualquer coisa, porque eu sentia que meu estágio realmente não tinha me ajudado muito. Na verdade, não ajudou quase nada. Eu já tinha meu diploma em mãos, então, enfim, saiu um emprego para mim como auxiliar de logística numa transportadora, e isso foi em 2013. Foi um pouco depois que eu terminei a faculdade, no meio de 2012, fiquei um tempinho desempregada, trabalhei 7 meses no financeiro e depois, em 2013, eu entrei nessa transportadora como auxiliar de logística. Claro, eu tinha acabado de me formar e não tinha muita experiência, então eu fazia tudo. Principalmente eu emitia os protocolos, né, onde tinha a ordem de serviço para mandar nos caminhões e junto com o serviço. Era uma transportadora de obras de arte, então o serviço que a gente tinha que fazer era ir coletar uma obra de arte e entregar em um museu. Geralmente coletava no museu e entregava no museu, ou coletava na casa de um colecionador e entregava numa exposição. Então a gente tinha vários caminhões e eu tinha que fazer as rotas mais ou menos, porque como também era uma transportadora de família, acabava que os próprios motoristas ali pegavam o serviço que eles tinham para fazer no dia e ajudavam a gente a fazer a rota. Mas aí eu aprendi um pouquinho de tudo, da parte de armazenamento, um pouco da parte de cobrança também, que aí eu já sabia pela experiência que eu já tinha tido antes, e principalmente sobre emitir as ordens de serviço, da baixa, para poder depois mandar para o financeiro, para poder fazer a cobrança, e dos recursos, né, do que a gente precisava para, por exemplo, coletar essas obras de arte e transportar com segurança, embalagem, EPI. Então, foi uma experiência bacana, mas eu tava ainda sem conhecimento de sistema, sabe? Ainda não tinha conhecido nenhum sistema específico, eu tava trabalhando só com Excel. Eu já conheci o Excel porque eu já trabalhava desde os meus 16 anos em escritório, então ainda que não era logística, mas eu já tinha experiência na área administrativa. E aí, essa empresa, apesar de ter me acrescentado no sentido de conhecimento da área, não me acrescentou em nada no sentido de sistemas logísticos, né, de sistemas operacionais e tal, porque eles não tinham nenhuma tecnologia, para ser bem sincero.
eu não me conformei muito e também nessa época aconteceram algumas coisas na minha vida particular que me levaram a mudar de cidade. Nessa época eu morava em São Paulo, acabei indo pro interior e como devido a uns problemas que eu tinha na minha vida pessoal, eu precisava sair de São Paulo, precisava ir para uma cidade um pouco mais tranquila junto com a minha família. Eu aproveitei que no interior tem muito mais indústrias, né? E antes de me mudar, eu mandei muito currículo para a cidade que eu ia morar, que foi Bragança Paulista. Então eu fiquei mandando currículo ali entre Bragança Paulista, Atibaia, cidades vizinhas, e eu consegui emprego na minha primeira multinacional, que era uma empresa de fabricação de bicicletas. E eu já entrei como assistente de logística e eu ia trabalhar na área de transportes. E ia juntar dois conhecimentos que eu já tinha, que era a parte financeira e um pouco da parte de logística. Porque aí o que eu fazia? Eu conferia as faturas de frete, né? E também fazia alguns indicadores, alguns relatórios de acordo com os dados que eu tinha aí dos pagamentos. Então, por exemplo, para que fique um pouco mais claro para vocês o que eu fazia. Bom, a gente tinha aí vários fornecedores, né, vários transportadores, e eles faziam os transportes pra gente ali do centro de tecnologia para alguns clientes. E aí a gente tinha a quilometragem que dava dali até o cliente e tinha o valor que a gente pagava para cada transportador por quilometragem, de acordo com o destino, e também tinha os impostos, seguro, e tudo isso tinham valores. Eu tinha todos esses dados registrados no sistema, mas eu também tinha todos esses dados em uma tabela física, com papel mesmo, assim, qual era a porcentagem do seguro, qual era a porcentagem dos impostos, e eu calculava tudo isso em Excel manualmente. Tipo, eu tinha mais ou menos a ordem de serviço, né, os transportes que foram feitos, os transportes que foram solicitados por nós, e eu calculava tudo isso manual para quando chegasse a fatura da transportadora, eu pudesse conferir se o valor estava certo ou se tinha algum valor que não batia, não sei, um imposto mais alto ou uma taxa de seguro mais alta. Quando chegavam as faturas, eu conferia todas de acordo com a minha planilha de Excel que já estava pré-calculada e depois eu dava a entrada disso no sistema. Essa empresa foi muito importante para mim, muito importante mesmo, porque foi a minha primeira experiência profissional, assim, bom, tudo conta, né? Tudo conta, mas acho que é a primeira empresa de nome, sabe? É uma multinacional, tinha sido comprada, né, por um grupo famoso e uma empresa canadense, até onde eu me lembro, e também eles usavam um sistema SAP, que vocês que estão entrando na área de logística ou já estão na área de logística vão cansar de ouvir falar sobre SAP, e a gente faz depois um vídeo sobre isso explicando melhor. Então, eles trabalhavam com SAP e eu não tinha conhecimento em SAP, e todas as vezes que eu procurava emprego, desde que eu terminei a faculdade e eu ia procurar emprego, todo mundo perguntava: tem Excel avançado? Ah, e sabe mexer no SAP? E eu ficava: caraca, eu não tenho nem Excel avançado, porque eu realmente achava que eu não usava o Excel tão bem, nunca tinha feito um curso, apesar de já ter usado bastante o Excel. Eu não sabia, por exemplo, fazer tabela dinâmica, e nem sabia o PROC-V, né, o famoso PROC-V, e também nunca tinha usado SAP. Então muitas empresas fecharam as portas para mim porque eu não tinha conhecimento em SAP e porque eu não tinha Excel avançado. E essa empresa me contratou mesmo sem eu ter essas duas coisas no meu currículo, e eles foram a minha grande escola. Eu aprendi muito com eles e também ganhei confiança nas coisas que eu já sabia para depois ir para o mercado de trabalho. Então, entrei como assistente de logística, trabalhando aí nessa parte de conferência de pagamentos de frete, conferência de faturas, né? E mais voltada assim para a área de logística, porque as ordens de serviço saíam ali do nosso setor. Eu estava dentro do supply e a gente que tinha que autorizar isso, né? Era a nossa área que era responsável por autorizar os pagamentos de frete para poder a área financeira pagar. A gente tinha que dizer: sim, esse serviço foi solicitado, sim, foi isso que a gente acordou, pagar e a fatura está correta, e depois mandar para a área financeira pagar. Ok, quando eu fiquei procurando emprego aí para entrar nessa empresa, né, para entrar em alguma grande empresa, porque eu não sabia em
qual delas ia dar certo, a minha prioridade era procurar empresas que trabalhavam com SAP. Era conseguir essa oportunidade, porque independente do valor que eles me pagassem, eu sabia que ia ser uma grande escola, já que um curso de SAP, na época, não sei, hoje também não deve estar muito diferente, custava mais de 10 mil reais. Então, eu pensei, ok, não importa quanto eles vão me pagar, se eu conseguir entrar como auxiliar ou assistente de logística numa empresa onde eu possa aprender a usar esse sistema SAP, eu já ganhei. Eu já ganhei porque eu não vou precisar fazer esse curso de 10 mil reais, né? E foi exatamente assim. Depois eu fiquei quase 2 anos nessa empresa, aí acabei voltando para São Paulo, fui trabalhar num projeto numa outra empresa, numa outra multinacional, mas é uma empresa B2B, era uma refinação de milho, e eu entrei para um projeto também na área de transportes, também voltado aí a pagamento de transporte. A empresa estava fazendo uma mudança de usar transportadoras, né, grandes transportadoras para transportar a matéria-prima deles e usar pequenos transportadores autônomos, aquele cara que tem só um caminhão e fica na estrada com uma placa escrito chapa, sabe, assim, transportes aqui, frete. Então a gente queria usar esses transportadores autônomos para transportar nossa matéria-prima, visando reduzir os custos de transporte. Mas era uma coisa um pouco complicada por se tratar de uma empresa grande e ter que prestar contas de tudo e não gerar vínculo empregatício. Então, assim, era um projeto grande, muito complicado para a empresa naquele momento, era uma empresa antiga e ela estava muito acostumada a trabalhar com os seus transportadores, mas os gestores estavam sendo muito cobrados para reduzir os custos de frete, então eles decidiram entrar com esse projeto e eu entrei, né, num grupo de pessoas que foi contratada para auxiliar eles nesse projeto. E eu fui uma das primeiras, ou fui a primeira, agora eu não lembro exatamente, a entrar. A gente ficou numa equipe depois de 3, 4 pessoas trabalhando nesse projeto, né? Novos todos aí como. A gente tava todo mundo como assistente, eu acho, ou era assistente ou era analista júnior, mas acho que era assistente de logística e assistente de supply. A gente entrou assim, assistente de supply chain. Era um projeto de 6 meses, eu já sabia que era um projeto, mas eu decidi entrar pela oportunidade e por ser uma empresa grande, por ser transporte de matéria-prima. Na empresa que eu trabalhei com bicicletas anteriormente, a gente transportava produto final, então eu queria aprender um pouco mais sobre como era o transporte de matéria-prima. Eu tô sempre mudando de emprego nesse sentido de aprender coisas novas. Eu acho que entrar numa empresa só pelo salário, cara, se você vai entrar na área de logística pelo salário, eu já falo pra você, não sei se vale a pena entrar, sabe? Por causa do salário. Se você fizer de coração, por amor, porque você gosta de aprender, porque você acha a área interessante, lá na frente o salário vai te recompensar. Mas se você entrar só por salário, talvez você não aguente ficar tanto tempo na área, você não seja tão feliz, porque o salário no começo ele é bem ingrato e você tem que gostar muito do que você faz para crescer nessa área. Então, já, voltando. Ok, entrei nessa empresa, fiz esse projeto, o projeto terminou, a gente teve sucesso, mas eles não podiam efetivar ninguém da equipe ali naquele momento. Por ser uma empresa grande, eles tinham que pegar todos os resultados do projeto, mandar para a matriz, que se não me engano ficava na Califórnia, pedir autorização para mudar a maneira como se fazia o transporte e depois sim montariam uma nova equipe para seguir fazendo o que a gente fez durante o tempo do projeto. Mas isso levaria um tempo, eu não podia esperar, porque a minha família não é bem provida de recursos financeiros e eu precisava me manter, então eu tinha que ir para outro emprego. Terminei, saí dessa empresa em dezembro de 2017, eu acho, dezembro de 2016, e entrei, e aí em janeiro ou fevereiro, mais ou menos, eu consegui um emprego. Vamos fazer uma pausa. Depois que eu terminei esse projeto, eu tinha trabalhado já em 2 indústrias, né? 2 multinacionais e 2 indústrias. E eu queria muito conhecer a área de planejamento, né? A área de PCP ou planejamento de uma forma geral, podia ser planejamento de abastecimento, planejamento de produção. Eu queria conhecer a área de planejamento porque eu achava que era uma área que tinha um pouco mais de glamour. Eu tinha reparado nisso desde a época da faculdade e as pessoas pareciam mais importantes. Estou falando bem na linguagem
nada técnica mesmo pra vocês, falando aí da minha parte pessoal mesmo, eu olhava e falava, putz, parece muito mais interessante o que essa galera faz, eles parecem mais importante. Eu quero fazer o que eles fazem, eu quero pelo menos saber o que que eles fazem. Claro que eu aprendi um pouco disso na faculdade, mas na prática é tudo sempre muito diferente. Então, eu comecei a procurar empregos aí na área de planejamento, de abastecimento. E também uma coisa que eu reparei muito é que a indústria, ela se move de uma maneira muito lenta. Então, tudo na indústria é muito engessado, sabe? Pelo menos foi a sensação que eu tive, de que tudo requer muitas autorizações, muitas aprovações e acaba tardando muito para fazer mudanças dentro da indústria. Então eu comecei a procurar logística que saísse um pouco disso, sabe? Que entrasse mais um pouco para a parte de comércio eletrônico e que fosse na área de planejamento. E daí eu encontrei, eu também já tinha mais ou menos até aí um nível de analista, eu já tinha aprendido muita coisa, eu já tinha feito um curso de Excel avançado para poder saber mais ou menos qual era o meu nível e eu vi que eu já tinha um nível avançado ao longo desses anos. Eu também já trabalhava com SAP desde 2013, a gente já estava em 2016 e eu já tinha uma certa experiência. Então eu já estava ali com um nível de analista, eu comecei a procurar vaga como analista, mas apareceu uma oportunidade como assistente de abastecimento e era uma empresa de varejo, de comércio varejista. E era no planejamento, sabe? E aí eu fui na entrevista, o salário não era atraente, não tinha benefícios, não tinha na época nem o vale-refeição, eles estavam avaliando a possibilidade de colocar um vale-refeição. Vocês sabem que isso pro pobre é tipo, é tudo, né? Tudo que a gente quer é vale-transporte, vale-refeição e sei lá, um PLR, são os benefícios, porque salário mesmo, né? A gente sempre sabe que vai faltar ali, sempre sabe que vai faltar. E essa empresa ela não tinha muitos benefícios, mas eu fiz 3 etapas de entrevista e eu de verdade gostei muito dos gestores e gostei muito de tudo que eles tinham para me oferecer ali em relação ao trabalho. Eu ia. Era uma empresa, vou explicar pra vocês, eles não fabricavam nada. Eles tinham lojas, era uma rede de farmácias. Então eles tinham as farmácias, eles compravam, né, dessas indústrias farmacêuticas, tinha um centro de distribuição onde ficava a maior parte ali dos medicamentos, quando você compra, chega no centro de distribuição, e daí eles distribuem para as lojas. O meu trabalho era planejar a quantidade de medicamentos que tinha aqui para as lojas. Então o que eu ia fazer era também ficar ali sendo assessorada pelo SAP, que era o sistema principal deles, também usando Excel. Eu ia baixar ali bases de dados com a quantidade de vendas que a loja tinha e ia ajustando a quantidade de cada produto que tinha na loja. Tô tentando explicar bem por cima, assim, para ver se vocês conseguem entender. Então, por exemplo, tinha ali de pirona. E tem uma loja que tá vendendo por mês 10 de pironas, sabe? Todos os meses vende ali em média de 10 de pironas. Eu tinha que manter um estoque de pelo menos 10 de pironas, porque eu sabia que aquilo ia vender no mês e a gente abastecia uma vez por semana. Ou seja, nunca ia acabar, mas ao mesmo tempo também a gente conseguia vender todo aquele estoque em um mês, não ia ficar coisa parada ali mais de um mês. Então, sei lá, ficou ali 30. Ficaram ali 10 de pironas. Na primeira semana venderam 3, a gente já foi e abasteceu 3. Na segunda semana vendeu mais 3 e por aí vai. Até o fim do mês a gente já vendeu tudo e não faltou, sabe? Então era mais ou menos esse o meu trabalho, era cuidar para que não faltasse produto na loja e também não sobrasse. Era uma área muito mais técnica, eu me senti muito mais autônoma como profissional, sabe? De não ficar ali só lançando fatura, lançando, conferindo. Eu decidia quantos produtos ia ter numa loja. Claro que não era bem assim, não era pela minha vontade, eu tinha que considerar várias variáveis que tinha ali. Tinha uma quantidade mínima que precisava ter do produto, N coisas. Mas eu me senti livre, eu adorei e eu entrei. Fui para essa empresa. Depois de um tempo, depois de 3 meses mais ou menos, eu vi uma oportunidade de crescer e agarrei, investi e cresci. Fui promovida a analista júnior. Eu não lembro, com 4 meses, 3, 4 meses mais ou menos, eu tive essa oportunidade, mas demorou acho que uns 6 meses para aparecer no meu holerite, subir meu salário e tal. Não lembro bem os prazos, mas foi mais ou menos isso.
Nesse período que eu tava aí, a outra empresa onde eu fiz o projeto de matéria-prima, né, transporte de matéria-prima, me chamou com um salário 2 ou 3 vezes maior do que essa. E eu confesso que eu fiquei um pouco balançada. Mas eu não aceitei voltar para aquela empresa por 2 motivos. Um, porque eu odeio dar a minha palavra e depois não cumprir, sabe? Eu tinha acabado de aceitar aquele emprego na nova empresa e eu dei a minha palavra de que eu ficaria ali, que eu ia contribuir. Eu acho que eu tinha que ficar o mínimo, né, que valesse a minha contratação. Eu não tinha aprendido o suficiente ainda, eu tinha acabado de entrar quando eles me fizeram a proposta. Eu senti que não era o momento. E outra coisa que também, como eu comentei com vocês, eu sempre quis entrar na área de varejo, né? Não sempre, mas desde que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências, eu queria ir para a área de varejo, a área de comércio, comércio eletrônico. Essa empresa também tinha e-commerce, também tinha loja virtual, fora as lojas físicas, e eu queria estar ali mais perto disso tudo, e a indústria não me proporcionava isso. Eu ficava muito fechada ali no meu mundinho, eu não tinha acesso a outras informações, e no varejo, geralmente, pelo menos nas empresas que eu passei até hoje, tem aquelas reuniões com todo mundo da empresa para falar sobre o faturamento, para falar sobre o fechamento, sobre como foram as vendas, sobre os canais que estão vendendo mais, sobre as coisas que a empresa está apostando ou não está apostando. Então eu me sentia muito mais integrada e aprendendo muito, assim, muito mais rápido nessa empresa de varejo do que na indústria, então eu decidi ficar. Ok, fiquei nessa empresa por mais de um ano também. E eu tava super bem, feliz. E daí apareceu a oportunidade de vir morar em outro país. E eu decidi aceitar. Eu não tinha um emprego certo quando eu vim pra cá, mas eu já tava me sentindo muito confiante na minha carreira. Eu já sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar com varejo, que eu quero partir. Ainda não entrei na área de e-commerce, mas eu quero partir um pouco para essa parte de abastecimento de e-commerce, de relatórios gerenciais, indicadores de e-commerce. Eu quero partir um pouco para isso. Eu sabia que eu queria estar entre planejamento e abastecimento, supply, que eu não queria trabalhar com transportes, que eu já não queria um pouco trabalhar com frete, que eu gostava de trabalhar com estoques. E então eu fui encontrando o meu caminho, eu estou encontrando o meu caminho. E aí, quando apareceu essa oportunidade de vir pro Chile, né, que é o país que eu tô morando agora, eu pensei, poxa, já trabalhei em 3 multinacionais, né, tinha sido a de bicicletas, a de milho, e essa empresa que era a rede de farmácias, ela também era uma multinacional, porque quem gerenciava ela na época era um grupo americano. Então eu pensei, já trabalhei em 3 multinacionais, eu já me formei, eu tenho, sabe, eu conheço bastante coisa aqui que acho que dá pra usar. Então eu vou tentar ir pra um outro país agora e começar do zero, ver o que eu consigo com tudo isso que eu já tenho. Será que eu vou, sei lá, ter que ficar só limpando o chão ou será que eu consigo entrar na área de logística num país onde eu não conheço ninguém, onde eu nem sequer falo o idioma? Será que vai dar certo? E aí vem todas as histórias que vocês já viram nos outros vídeos, quando fala que eu vim aqui pro Chile apenas com a minha mochila e tudo deu certo. Hoje eu estou na minha quarta multinacional, na verdade é uma empresa global e é uma empresa que juntou o ideal dos dois mundos, porque é uma empresa que produz e também vende diretamente para o consumidor. Então ela tem a parte do varejo e tem a parte da indústria. Ela tem, assim, é uma empresa de verdade que eu tô bem apaixonada. Eu acho que, sei lá, foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido. Eu demorei 11 meses até conseguir os meus documentos, meu visto de trabalho, para eu conseguir procurar emprego na minha área, validar meu diploma e aprender a falar espanhol e estar bem segura no país, estabelecida para conseguir esse emprego. E agora eu consegui também, estou por um projeto, estou cobrindo licença maternidade aqui, mas realmente eu não me importo de passar por essas grandes empresas sendo um projeto ou sendo licença maternidade, porque eu tô num momento da minha vida em que eu quero aprender, em que eu quero me encontrar. Eu ainda não fiz a minha pós-graduação, eu não sei se vou fazer uma pós-graduação, mas eu quero sim fazer outros cursos de especialização e eu queria ter o máximo de experiência possível antes de falar, sabe? Ah, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero investir mais dinheiro nisso, mais tempo para estudar isso. Então eu precisava trabalhar, eu precisava estar no mercado de trabalho e essa empresa também me ajudou muito. Estou trabalhando com SAP, estou trabalhando com Excel e agora o que me faz muita falta para mim é o inglês. Por ser uma empresa global, eles têm filial no mundo inteiro.
Vocês acho que já sabem, né? Eu já coloquei em outros vídeos também, quem me segue no Instagram sabe que empresa que eu tô trabalhando. Não vou falar o nome aqui para privar as empresas disso, não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, então, enfim. É, mas é uma empresa global, ela tá no mundo inteiro e a maior parte da comunicação da empresa é em inglês. Então imagina como que fica a minha cabeça, meu idioma nativo é o português, eu tenho que falar espanhol, mandar meus e-mails em espanhol e eu recebo boa parte da comunicação da empresa em inglês e eu tenho que fazer os meus relatórios e apresentações, algumas em inglês. Na verdade a gente acaba fazendo meio mesclado, metade da apresentação em inglês, metade da apresentação em espanhol, mas gente, isso também é metade da vida, sabe? Agora, esse vídeo está super, super, super longo e eu vou deixar ele assim mesmo. Ele quase não vai ter edição porque eu também nem parei pra respirar. Bom, eu já contei um pouco pra vocês aí de como foi minha vida profissional, depois eu posso falar um pouco mais detalhado de cada empresa, de cada função, mas eu queria contar pra vocês que sim, eu estou na área de logística ainda e quero fazer mais vídeos pra vocês sobre isso, contando um pouco mais sobre as coisas que eu aprendi. Eu também fiz um curso livre aqui no Chile de administração de armazém e inventários. Foi um curso de 18 horas, foi aí como 2 semanas, né, mais ou menos. E acho que eu também compartilhei alguma coisa sobre isso, se não foi aqui no YouTube, que eu já tô um pouco perdida, foi lá no Instagram. E depois também eu posso fazer um pouco mais detalhado pra vocês sobre isso. E bom, galera, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta pra me fazer em relação à área que eu possa ajudar, lembrando que apesar de ter muito conhecimento prático na área, eu não sou professora, eu não sou, sei lá, eu não fiz uma pós, eu não fiz um mestrado, um doutorado, então eu não vou saber explicar pra vocês talvez da maneira mais técnica possível, mas eu tenho um bom entendimento da área e eu posso até melhor explicar pra vocês com palavras do cotidiano e aí talvez fica mais fácil pra você que tá ingressando agora na área entender e aprender, ok? Bom, gente, é isso. Falei demais. Eu espero que vocês tenham conseguido assistir aqui o vídeo até o final. Quem conseguiu assistir o vídeo até o final, escreve nos comentários que assistiu até o final e pode dar sua opinião, seu feedback. Eu agradeço de coração, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Muito obrigada e tchau!